Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rian. Hoje a gente vai dar uma olhadinha na parte de mecânica 2, mais especificamente vigas biapoiadas com presença de cargas pontuais. Eu já preparei um exemplo aqui que é o que vocês já conseguem ver na tela, só para vocês terem uma noção de como é que funciona. Então você tem dois apoios aqui, por exemplo, o apoio A, o apoio B, foi eu que nomeei esses apoios. E aí tem umas simbologias aqui abaixo, né, do desenho. Essa simbologia aqui quer dizer que ele está travado em X, então não consigo deslocar esse apoio nem da direita para a esquerda e nem da esquerda para a direita, né? Já esse daqui, ó, ele não tem esses travamentos aqui embaixo, né? Então significa que você consegue mover da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então ele não gera reação em X. Se você empurrar ele, ele não reage, ele só vai, certo? Já esse daqui não, se você empurrar ele, como ele é travado em X, então ele vai reagir à sua força, beleza? Ok. Esses dois apoios aqui, eles também têm travamento em Y, tá? Então se você puxar esse apoio para cima, o apoio vai fazer uma força para baixo, tá? Tanto esse apoio A como o apoio B, eles farão uma força para baixo caso você puxe eles para cima, porque eles têm travamento em Y, beleza? Ok. Algumas condições que a gente tem que ter para fazer os diagramas, né? Os diagramas, eles são montados com base em análises que a gente vai fazendo, análises um pouco rebuscadas, né, de seções da nossa viga. Então a gente sempre vai fazer uma análise das reações que estão ao longo da viga, e para a gente chegar primeiro em conclusões sobre forças e dados que a gente vai utilizar nesse diagrama, a gente tem que atender algumas condições primeiro, que são essas condições de estática. Quais são as condições de estática, né? Se a somatória das forças no eixo X for igual a zero, você tem a condição de estática para o eixo X. Ou seja, se você tiver um bloco, por exemplo, você puxa ele para cá com 10 newtons, você também puxa ele para lá com 10 newtons. Qual que é a força resultante aqui? É 10 menos 10. Se a força resultante aqui deu zero, então esse camarada ele fica parado, porque ele tem um equilíbrio de forças no eixo X, tá bom? E aí a nossa ideia aqui é o quê? Atender às condições de estática nos três eixos. Aqui a gente vai excluir o eixo Z, porque a gente não está lidando com problemas tridimensionais, e só é eixo X e Y. Mas se a gente atender as condições de estática em X e em Y, a gente já consegue criar uma boa parte do diagrama, tá? Uma outra parte que a gente tem que ficar atento também é nessa questão do momento em A ou em B, tá? Aqui eu botei momento A, vírgula B. Esse vírgula só para destacar que pode ser um ou outro, tá? Sempre em vigas biapoiadas, você vai ter os momentos tanto no apoio A como tanto na extremidade dessa viga, que é bem aqui no apoio A, como nessa extremidade da viga no apoio B, você vai ter momento zero, né? Então a gente diz que o momento em A ou o momento em B, ele tem que dar zero, tá bom? Essas são as coisas que a gente tem que saber antes de começar a fazer as análises, tá bom? Primeira coisa aqui, vamos tentar então atender a esse primeiro ponto aqui, que é a somatória das forças em X dando zero, né? Então vamos fazer uma análise de forças aqui, primeiro. Vamos aqui para baixo, então somatória das forças em X tem que dar igual a zero. Quais são as forças que eu tenho aí no caso? Eu tenho uma força em X aqui no apoio A, né? Então o meu apoio A, como ele tem travamento em X, ele gera então uma reação em X. Vamos dizer que essa reação está daqui para lá. Então eu vou chamar ela de RAX, ok? Então RAX. E aí, ó, reparem que eu não tenho nenhuma outra força em X, né? Então o que eu posso dizer? Que eu só tenho o RAX mesmo e o RX é igual a zero, porque eu não tenho nenhuma força se contrapondo ao RAX. E o próprio apoio em si não vai fazer uma força. Na verdade, ele está ali como reação a uma ação. Se não existe nenhuma ação ali no problema, em X, então essa reação aqui em A, ela não vai fazer nada. Ela vai ficar como se fosse 0 newtons mesmo, tá? Como a gente está lidando com 1 kN aqui, como unidade para as forças,
Então a gente deixa 0 kN, tá? Só para seguir a ordem. Agora vamos fazer outra análise. Tenho também a minha análise em Y. A minha análise em Y é o quê? Somatória das forças em Y tem que dar igual a 0, né? Então agora eu vou pegar todo o conjunto de forças que está em Y, vou somar todos eles e eu sei que essa somatória de forças tem que dar igual a 0, tá bom? É o conceito de estática para o eixo Y, tá? Então quais forças em Y que eu tenho? Duas delas, elas estão meio que escondidas, tá? Mas elas estão aqui, ó. Eu tenho uma reação em A daqui para cima e tenho uma reação em B daqui para cima. Perfeito? Como é uma reação do apoio, a gente costuma nomear seguindo aqui a lógica do apoio. Então, se o apoio é o apoio A e a reação está em Y, então a gente nomeia RAY. Então, é a reação do apoio A no eixo Y, tá? E aqui é a mesma coisa, segue a mesma lógica. Aqui é o RBY, porque é a reação do apoio no eixo Y, beleza? Por que eu coloquei essas duas setas para cima e não para baixo? A gente precisa ter um pouco de visão também do que está acontecendo no problema. Eu tenho dois apoios e uma força sendo aplicada para baixo, né? Poxa, muito provavelmente isso vai gerar dois apoios contrapondo essa força do meio de 10 kN para cima, enquanto que os 10 kN estão fazendo para baixo, né? Faz sentido. Então, o que a gente faz aqui agora? Somatória de forças em Y igual a 0. Soma todas essas forças. Então, tem o RAY mais o meu RBY como forças que estão para cima. Então, eu vou dizer que elas são forças positivas, tá? E essas forças, elas são iguais às forças que estão para baixo. Se as forças estão para cima, elas se igualam à somatória de forças que estão para baixo, então, a somatória de forças em Y dá 0, né? Se você tiver um bloco aqui, ó, que tem 5 newtons para baixo, uma outra força que sendo aplicada de 10 newtons para baixo contra 15 para cima, é meio óbvio que você vai ter 5 mais 10 dessas duas, e isso é igual a 15, né? E aí você tem o que? Uma condição de estática, que é as forças que estão para cima, elas são igual às forças que estão para baixo, né? Enfim. Então aqui, ó, RAY para cima, RBY para cima, e isso é igual a 10 kN que está para baixo. Reparem que nesse caso não tem como a gente dar um valor para o RAY, o RBY através de isolamento, né? Não tem como isolar o RBY e dar o valor dele, né? Porque eu tenho duas incógnitas e uma equação. Então, geralmente isso dá, isso consegue ser resolvido por onde? Através da terceira equação. Então a gente usa essa como primeira equação primordial, essa segunda, e nessa terceira equação aqui a gente consegue descobrir um RAB, um RBY, um RAY, um RBY, um RAY, e aí a gente joga aqui depois e isola o outro que está faltando, tá bom? Então olha só, momento em A precisa ser igual a 0, então eu vou considerar que o A agora é o meu braço de... na verdade aqui o A é o meu eixo, né? Então o meu braço de alavanca, que é a viga, ela está conectada no A e ali no A é articulado, tá bom? Então é como se você tivesse isso aqui, ó, como se você tivesse uma articulação aqui no ponto A, você tem uma força de aplicação aqui de 10 kN, que está a uma distância de 3 metros, ó, coloquei aqui, ó, 3 metros do meu eixo. E a gente também tem o que aqui, ó, tem mais 10 metros até a gente chegar à força em Y, RBY, tá? Então o que está acontecendo aqui agora? A gente até tem a força RAY aqui em cima do eixo. Só que como a gente está lidando com momentos, né? Se eu for calcular o momento que a força RAY gera em cima do próprio eixo, isso dá 0. Porque momento é igual a força vezes distância. Momento, então, é a força RAY, só que a distância, essa distância aqui é sempre a distância da força até o eixo de aplicação, que é esse eixo aqui. Qual que é a distância dessa força até o eixo? 0. Então, quando você vai substituir aqui, ó, isso acaba dando 0, e aí você fica com 0 kN metro de momento,
que essa força gera. Então, por isso que a gente não considera ela, tá bom? A gente vai considerar aqui somente essas outras forças, beleza? Então, como é que vai ficar aqui o esquema? Eu posso dizer que o momento horário, ou a somatória dos momentos horários, é igual à somatória dos momentos no anti-horário. Então, estou colocando aqui, se a tendência de giro para um lado, ou seja, no horário, ele é igual à tendência de giro no anti-horário, na verdade a peça não vai girar. A tua viga ela vai ficar parada, que é o que você quer. Então, se a tendência de giro para cá ela é igual à tendência de giro para lá, fica parado o sistema. E aí, de novo, tem a ver com condições de estática. Por isso que a gente está fazendo essa análise, tá bom? Então, o que eu faço aqui, ó? Eu posso dizer que essa força de 10 aqui, ó, do jeito que ela está sendo aplicada, se o eixo de giro é aqui no A, essa força de 10 ela serve para fazer o quê? Que um movimento horário, certo? Então eu tenho aqui 10 kilonewtons de força vezes a distância de aplicação do eixo, que é quanto aqui, ó? 3. É o meu momento horário, certo? E no caso meu RBY, do jeito que eu coloquei a seta aqui, ele só pode estar girando a minha viga no sentido anti-horário. Então já não vou colocar ele mais na parte do momento horário, certo? A análise de momento horário já acabou. Eu só tenho aquela força gerando momento horário. Então acaba ali, morreu. E agora eu venho para o quê? Igual, agora somatória dos momentos anti-horários. Essa força aqui, ela gera momento anti-horário, porque a minha viga está aqui, o meu eixo de giro está aqui, ó, meu eixo giratório está aqui, e aí se eu aplico uma força para cima, meu braço de alavanca, ele faz isso, certo? Então, isso quer dizer que eu tenho um momento anti-horário. Então, eu pego a força RBY, seguindo aqui o conceito de momento, né? Momento é força vezes distância, tá? Então, eu pego minha força RBY e multiplico pela minha distância de aplicação da força até o eixo, que é 13 metros, né? Aqui no meu desenho eu destaquei 10 e destaquei 3 metros. Então, o total de distância que eu tenho do meu RBY até o meu eixo de giratório são 13 metros. Então, fico com isso. Então, 10 vezes 3 dá 30. 30, passo 13 dividindo e eu acabo ficando com RBY. Então, o meu RBY vai ser igual a 30 por 13, eu acabo ficando com 2,3, tá? Então isso vai dar 2,3 kN aproximadamente. Não tem problema a gente trabalhar com valores quebrados nas forças, tá? Não tem problema. O que você não pode fazer é um arredondamento muito absurdo, beleza? Mas agora que eu tenho o meu RBY, que eu encontrei através da equação do momento, que é a terceira equação primordial, eu pego esse RBY e jogo ele aqui, ó. Então agora a minha equação RAY mais RBY igual a 10, ela tem um amparo, porque agora eu consigo jogar aqui o meu RBY e fazer o isolamento do meu RAY. Então, meu RAY vai ser 10 menos 2,3. Isso vai ser a mesma coisa que... Deixa eu baixar um pouquinho a tela aqui. Isso vai ser a mesma coisa que 7,7 kN. Beleza? Perfeito. Essa aí seria a análise de forças, para a gente basicamente encontrar as forças de reação de apoio, beleza? E agora que a gente tem essas forças de reação de apoio, a gente começa a fazer as análises de seção, que eu vou deixar para o segundo vídeo. É ali que a gente vai realmente começar a fazer a análise dos diagramas, beleza? O diagrama de momento de esforço normal, de esforço cortante, beleza? De um momento flertor também, beleza? Mas para esse vídeo é isso. Seria só mesmo trabalhar a parte de reações. Então eu espero que vocês tenham gostado. E a playlist aqui ela vai estar bem completa, tá? No sentido de colocar biapoiadas com cargas distribuídas, com cargas pontuais, engaste com carga pontual, engaste com carga distribuída triangular, retangular, enfim, a ideia aqui é trabalhar com vários casos mesmo, beleza? Mas, enfim, para esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa um like, comentário, e é isso, até mais, fui!